Enfim, chegamos ao nosso terceiro vídeo, é o fim da trilogia dessa semana, falando sobre o Espírito Santo. Então, no primeiro vídeo nós falamos o Espírito convencerá do pecado, no segundo da justiça e hoje chegamos no juízo. O Espírito Santo convencerá do juízo. Bom, como eu tenho falado, esses temas são muito grandes. Eu poderia facilmente aqui, mesmo sem preparar nada escrito, falar de improviso por 1 hora sobre esse assunto fácil, porque tem muita coisa a ser falada. E eu não tenho aqui 1 hora, né? Os meus vídeos duram em média 10, 12 minutos, no máximo 15. Então, isso não quer dizer que vai ser a última vez que eu vou falar sobre o assunto. Mas eu vou resumir o máximo que puder para que vocês aproveitem o fim dessa trilogia. Então, quando o Espírito Santo convenceu a pessoa do pecado, depois ele convenceu ela do juízo, da justiça, agora ele tem que convencer do juízo. Essa obra, ela é uma obra muito especial por parte do Espírito Santo. Ela tem o sentido individual, que eu quero dizer, com cada indivíduo, mas ela tem também a sua parte na história cristã, na história do povo de Deus. Então, a recuperação do homem, ela começa logo com a morte do primeiro cordeiro lá no Jardim do Éden. Então, de lá do Jardim do Éden, Deus vem procurando restaurar o homem desde aquele momento, só que o homem, infelizmente, foi se afastando em vez de permitir logo essa restauração. Vejam, Deus prometeu a Adão e Eva que eles, filho deles, a semente deles, seria o Salvador. E eles achavam que o primeiro bebê deles já era o Messias, para vocês terem uma ideia. Se aquele povo, aquela família, tivesse se conservado na verdade, Jesus viria mesmo naqueles dias, mas não foi assim que aconteceu. O homem foi se afastando de Deus, veio dilúvio, depois 2000 anos depois veio Cristo, aqui ensinou muita coisa, o homem se afastou mais um pouco, né? Você vê, por exemplo, as igrejas que Paulo fundou nem existem mais, né? Não existem mais, mas a palavra está aí. O que Paulo falou está aí, o testemunho dele está aí para nos ajudar. Então, o que eu quero dizer com essa parte histórica? Eu quero dizer que, na verdade, essa parte de nos convencer do juízo é o ápice da experiência cristã. É o máximo da experiência cristã. É uma experiência inédita entre o povo de Deus. Os anjos ficarão perplexos de ver aquilo que Deus deixou para o final. Entendeu? Então, recuperação completa da imagem de Deus no ser humano aqui na Terra, nos vivos, e não depois da morte. Infelizmente, mesmo no cristianismo, muitas pessoas pensam que após a morte existe uma promoção. A pessoa não foi aquelas coisas, mas ela morreu, fica todo mundo com dó, e aí parece, mas Deus, agora Deus dá um jeito, essa pessoa está lá num bom lugar com Deus. São histórias humanas, tradições pagãs, não é isso que acontece. Nós já vimos aqui no canal, não é isso que acontece. Então, Deus trabalha conosco agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Se nós temos o costume de ficar adiando a nossa entrega a Deus, ficamos adiando, quando começaremos a ter verdadeira comunhão com Deus, nós não vamos participar dessa experiência. Cuidado com pessoas que dão o exemplo do ladrão na cruz para falar de salvação. Olha, pode deixar para a última hora e está tudo bem. Olha, para atingir essa experiência que nós estamos falando, de chegar a esse ponto, de ser convencido do juízo, não é para o ladrão na cruz. Essa experiência não é. Ele não atingiu isso.
Ah, então eu estou dizendo que ele não foi salvo? Não, ele foi salvo. Mas ele foi salvo tendo Cristo como intercessor por ele. Só que o povo de Deus, nos últimos dias, viverá um período sem a intercessão de Cristo. Estão entendendo? Isso eu não estou inventando. Vou falar rapidamente por causa do tempo. Apocalipse capítulo 8 diz que Cristo vai jogar o incenso, o incensário, na terra. Isso quer dizer que ele encerrou, naquela hora, ele vai encerrar a sua intercessão pelo ser humano. Depois, Apocalipse 22, verso 11, Cristo diz o que vai acontecer exatamente quando ele encerra a intercessão. Ele diz assim: olha, quem é justo, continue sendo justo. E quem é santo, continue sendo santo. Quem é imundo, continue na sua sujeira. E quem é ímpio, continue na sua impiedade. Não tem mais mudança. Então, na verdade, a hora que Cristo encerrar a sua intercessão pelo ser humano, sabe por que ele vai encerrar? Porque todos os casos já estarão decididos. Ah, quero falar isso de uma outra forma, para que você fique vendo a justiça de Deus e o amor dele. Cristo vai encerrar a sua intercessão porque todos os homens já estarão decididos daquilo que eles querem. Hoje, uma pessoa, pode ser que alguém esteja fazendo um assalto agora e aos olhos de Deus essa pessoa ainda não decidiu o que ela quer. Quando a mensagem de Deus, da maneira correta, atingir essa pessoa, ela vai abandonar, ela vai ser convencida do pecado, ela vai ser convencida da justiça, e então depois ela vai ser convencida do juízo. Só Deus sabe quem é. Agora, vai haver o outro lado também. Pessoas que estão com Cristo hoje, aparentemente estão com Cristo, vão abandonar os caminhos de Deus e vão seguir os seus próprios caminhos. Vão finalmente decidir aquilo que elas querem. Eu já vi, infelizmente, pessoas que andavam nos caminhos de Deus e decidiram não andar mais, e elas faleceram fora dos caminhos de Cristo. Elas não quiseram mais. Então, elas morreram decididas daquilo que elas queriam. Né? Uma pessoa que morreu decidida, que já falei aqui para vocês, não gosto de ficar falando muito desse assunto, mas foi o meu próprio pai. Meu pai estava decidido, falava mesmo, ele assumia o que muitos não assumem, que ele era um servo do diabo. Ele não usava a palavra Satanás, ele usava diabo. Ele era um servo do diabo, tinha um pacto com ele e não queria saber de Cristo em hipótese alguma. Né? Então, é isso. É isso. Nós agora, no fim de semana, será festejado o aniversário de Satanás, né? Chamado de Carnaval, né? E vão estar lá pessoas, agora tem até o bloco gospel, né? Ah, que bonito, né? Os chamados crentes ou evangélicos celebrando o aniversário de Satanás. Mas essas pessoas, elas precisam decidir. Você precisa decidir. Eu preciso decidir. Vocês pensam que para mim é fácil? Também há. Porque eu estou falando aqui, não. Eu tenho minhas lutas também, minhas brigas, né? Quando o Espírito Santo me mostra, Mário, o que você vai querer? Você vai ficar do lado de Cristo ou você vai querer fazer isso ou aquilo ainda? Está preso a alguma coisa que está errado? Você ainda vai querer pecar mais um pouco? Como que é? Bom, essa experiência final que o povo de Deus vai ter vai ser única, repito, inédita, a tal ponto, se vocês abrirem a Bíblia em Sofonias, Velho Testamento, profeta pequeno, Sofonias 3,12, ele diz assim, ou é 2,12, eu estou meio confuso, diz assim, naquele dia, né, o povo remanescente não cometerá iniquidade. O remanescente não cometerá iniquidade. Veja, essas pessoas vão estar livres da iniquidade. Essa é uma experiência coletiva que ainda não foi experimentada. Será inédita. Pelo menos coletivamente será inédita. Há pessoas na Bíblia
que não se relata pecado na vida delas, né? Profeta Samuel, Elias ainda fez algumas coisas assim, Daniel, os pais de João Batista, Lucas 1, verso 6, diz que eles eram obedientes, completamente obedientes a Deus, enfim. Nós seremos chamados a ter essa experiência de abandono do pecado e de total comunhão com Deus. Efésios capítulo 5 diz que Jesus vai vir buscar uma noiva, que é a igreja, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem ruga, totalmente de branco, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Então, esta é a igreja que faz parte do juízo, dessa experiência do Espírito Santo. Ele vai dar, vão ser muitos que vão participar? Parece que não, infelizmente. Eu sei que não é a maioria. Entendeu? Então, esse assunto eu acho ele maravilhoso, ele é muito longo, como eu falei. Estude mais, busque mais na palavra de Deus. Eu diria, como sugestão, estude especialmente sobre o dia do juízo no Velho Testamento, que você vai entender espiritualmente, o que é que Deus exige nesse momento de seu povo. Tem que falar, Deus não exige nada. Eles estão sendo guiados por Satanás. Ele exige, sim. Ele exige. Até em filmes, graças a Deus, que até em filmes de Jesus, né, o The Chosen mesmo, tem um capítulo ali que Jesus fala assim, eu exijo muito daqueles que me seguem. E é verdade, né? Esse filme não é feito nem por pessoas que realmente acreditam em Deus e que servem a Deus de uma maneira mais profunda, mas essa frase está correta, né? Então, o que nós queremos? De que lado nós queremos estar? Vamos permitir que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo? Fique em nosso canal, acompanhe todos os vídeos. Eu tenho muito para falar para vocês. Eu espero muito ser usado pelo Espírito Santo para que ele toque no coração de vocês tenham mais desejo de servir a Jesus, mais desejo de buscar a sua palavra, mais desejo de serem pessoas espirituais, não simplesmente religiosas, mas colocando Jesus acima de todo o nome que se nomeia entre os homens. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você conhece, que você crê que gostariam de ouvir essa mensagem, que seria benéfico para elas. Se você quiser deixar algum comentário, fique à vontade e ore por nosso canal, em nome de Jesus. Amém.